Boa noite a todos, meus amigos. Então, cá estou outra vez e com muito gosto. É sempre uma oportunidade maravilhosa para mim aprender convosco, também trazer um pouco do pouco que eu sei. Obrigado pela parece estar muito bonita, gostei, impecável. Bom, meus amigos, hoje o tema que vamos tratar é este. Esta obra, obras póstumas, o nome mesmo diz, não é? Portanto, foram publicadas depois da morte de Kardec. 21 anos depois. Ele morreu em 1869. Esta obra é publicada em 1890. É, em boa verdade, um chamado testamento da doutrina espírita. Ela tem 129 anos. Well, happy birthday to you. Happy birthday, there you go, to you. É exatamente porque ela é publicada em 1890. Já tinha morrido Kardec há 21 anos, já tinha morrido a sua viúva em 1883, 7 anos antes, mas ela deixou as coisas que ele tinha deixado. Ela deixa à sociedade que tinha sido criada após a sua morte. Já abordaremos essa questão. Portanto, vamos abordar esta obra por esta sequência. Vamos começar por entender porquê. Porquê é que esta obra aparece, o que é que ela contém, qual é o objetivo dela. As questões da edição, naturalmente ela só tem uma única edição. Ficou depois reorganizada, as que temos hoje aqui disponíveis, tem apenas uma reorganização, mas não há alterações, porque então aquilo era de Kardec, portanto o próprio não fez alterações nenhuma, já estava morto, foi aquilo que ele deixou depois de estar morto. E vamos olhar para a estrutura. Esta obra é essencial para qualquer estudante da doutrina espírita que queira com profundidade esclarecer algumas dúvidas que tenha da chamada codificação fundamental, que é normalmente constituída, considera-se constituída pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e Gênesis. Nesta obra encontramos coisas que algumas estão publicadas na Revista Espírita, mas outras não, outras só encontram mesmo aqui. E são pequenas coisas, por exemplo, mensagens que Kardec não aproveitou, notas pessoais dele, que nos ajudam a perceber a ambiência de Kardec, como é que ele se movimentava naquele mundo de há 160 anos para coligir a doutrina espírita. E ajuda-nos a clarificar muita coisa mesmo. Bom, vamos ao porquê desta obra. Nada melhor do que vermos aqui um filmezinho que nos vai mais ou menos contar a história disto. O pedagogo, linguista e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um instrumento de um espírito de verdade que possibilitou o advento do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. Em 31 de março de 1869, o inesquecível codificador da doutrina espírita desencarnou em plena atividade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 65 anos de idade. No entanto, o codificador do Espiritismo era portador de uma rara capacidade de trabalho e de uma férrea determinação em abordar todas as questões relativas ao Espiritismo. Por essa razão, suas corajosas investigações, pesquisas, dissertações, publicações sempre estiveram em estágio muito avançado de preparação e seus livros elaborados bem antes da sua publicação. Com um esforço muito grande, sua viúva e seus amigos publicaram o livro Obras Póstumas, apresentando vários estudos desse apóstolo de espírito de verdade que nunca haviam aparecido em lugar algum. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec e nele se pode conhecer o drama de um homem que, tendo estado muito à frente de seu tempo, teve que enfrentar pelejas muito ásperas, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e a deslealdade de pessoas muito próximas e íntimas que desejavam colocar-se acima da doutrina espírita. Como vos dizia, é o testamento doutrinário de Kardec. Realmente há aqui montes de informação, coisas que eram muito íntimas dele,
mas que nos ajudam a perceber os dilemas em que ele vivia, as pressões com que ele vivia. E também nos ajudam a clarificar dúvidas que hoje se têm. Por exemplo, lendo esta obra, uma pessoa fica com respostas muito concretas e dados muito concretos sobre estas discussões que para aí há da Gênese, se a quinta edição é adulterada ou se também é de Kardec, é consultarem esta obra. Tem lá umas mensagens que indiciam claramente que ele trabalhava na nova edição, na alteração da obra. Pronto, é uma obra, como vos digo, é um testamento doutrinário, vale a pena lê-lo, como complemento para o estudante é incontornável. É incontornável. Alguém queira realmente perceber bem a codificação fundamental, deve em algum momento ler esta obra. Ora bem, quanto às questões da publicação, como vos disse, esta obra aparece em 1890 e ela é nada mais, nada menos do que uma coletânea de escritos da autoria de Kardec e que tinham sido legados pela viúva de Kardec aos dirigentes desta Sociedade da Livraria Espírita fundada por Allan Kardec. Nesta altura chamava-se assim. À morte de Kardec existia a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. No dia 1 de abril, ele morre em 31 de março de 1869, no dia 1 de abril, ele pretendia inaugurar a Livraria Espírita, que foi inaugurada na mesma, e tinha a ideia de criar uma sociedade, a chamada Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, porque o volume de obras era tamanho que já exigia uma gestão comercial que ele, de princípio, foi fazendo um bocadinho caseiramente entre a Sociedade Espírita e a livraria e tal, mas era necessário aquilo. E a morte surpreendeu e a viúva seguiu para diante com as indicações que ele deixa, nomeadamente num artigo que a gente vai ver, que é Constituição do Espiritismo, que consta desta obra. Ele deixa a sua visão para o futuro e vem lá isto, o que ele pretendia. Portanto, e essa sociedade é uma sociedade por cotas, que nasce como Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo e depois vai mudando de nome ao longo do tempo e em 1890 tem este nome, Sociedade da Livraria Espírita fundada por Allan Kardec. A livraria em si é que só muda uma vez de nome e nesta altura tem um nome que, se salvo erro, tem a ver com estudos psicológicos. A gente já vai ver e ela já vai aparecer aí. Quem é que fornece os dados? A viúva, que tinha deixado este senhor, Pierre Gaëtan Lemarie, é um indivíduo que ele fez muitos desmandos a partir de 1875 na direção da Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, ainda com a Amélie Boudet viva. Ele fez alguns desmandos, foi até parar à cadeia, inclusivamente com o chamado caso dos espíritas, o processo dos espíritas. Era umas fraudes com umas fotografias, com um médium que tirava umas fotografias e aparecia até Kardec, enfim, fez uma série de fraudes e foi a tribunal e foi parar à cadeia. Isto é em 1875 e a partir daí começou a haver cisões ali no espiritismo pós-Kardec e isto continuou e ele continua com esta sociedade e ela vem a declarar falência em 1895. E depois o filho dele continua com o que resta, mas já existia ao lado a União Espírita Francesa, feita por amigos de Kardec, que discordavam da postura deste senhor. Mas pronto, este senhor realmente foi quem conduziu durante muito tempo aquilo que foi legado por Kardec, e é ele que vai publicar este testamento doutrinário de Kardec. Esta Sociedade da Livraria, fundada por Allan Kardec, portanto, que desde 1888 se chamava assim, mas mudou muitas vezes de nome, tendo começado Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, e a Livraria Espírita, que só muda uma vez de nome, e muda em 1878 com este nome, Livraria de Ciências Psicológicas e Espíritas, e encontravam-se neste edifício à data de publicação das obras póstumas. Ela aparece assim, este é um retrato da primeira edição, tinha na altura 2 partes e 452 páginas, portanto, vemos ali, tinha uma parte em que estava
está um bocadinho misturado. Estava misturado uma série de anúncios e estava misturado também já um artigo ali da Profissão de Fé. E depois é que tinha aqui uma segunda parte mais individualizada. Realmente ela nunca foi alterada, nunca houve uma edição com alterações. Houve sim reorganizações. As que temos hoje têm, na realidade, esta organização. Aquela primeira parte, que era o somatório disto mais isto, hoje, se vocês consultarem as obras que aí temos, está melhor arranjado. E então aqui tem uma biografia de Kardec, tem ali uns avisos e tal, não sei o que mais. E então sim, começa a primeira parte, que é com aspectos doutrinários, e está isolada, 1 e 2. Portanto, não há alteração nenhuma, é apenas uma reorganização do que vinha da edição original. Portanto, tem na realidade 3 partes, considera-se ter 3 partes, mas portanto, tem uma biografia, tem os discursos fúnebres, tem alguns conselhos diversos, algumas anotações diversas, falava aos assinantes da revista, etc. E depois tem estas 2 partes, são a parte que nos interessa. É possível também ainda completar estes estudos e validar coisas que aqui estão, por exemplo, com a Revista Espírita. Tem muitas coisas que aqui estão, que aparecem na Revista Espírita também. Na própria biografia de Kardec, aqui está uma, não rissou-se, mas há várias. Este livro de muita luz, da Beth Froppo, que foi uma vice-presidenta da União Espírita Francesa, mas contemporânea de Kardec. Este livro é muito recente, é de 2017, O Legado de Allan Kardec, escrito por Simone Privat, que é um bom repositório histórico do que se passou após a morte de Kardec. Tenho pena é que ela comece logo de início com uma tese não comprovada, a tese de adulteração da quinta edição da Gênesis, que não é comprovada mesmo. Mas sim, tem ali muitos dados. E ela própria, lendo-se o livro, percebe-se bem que ela apresenta dados que contradizem a tese. Alterações, sim, e Kardec estava a trabalhar nelas. Agora, que não tenha sido Kardec, só para vos dar 2 razões muito difíceis de ultrapassar, era necessário que, se alguém se assumiu como Kardec e, passado 3 anos da sua morte, publicou por ele, alterando aquilo, significava que Amélie Boudet, sua viúva, era cúmplice. Porque era ela quem tinha tudo. Ela era a herdeira daquilo tudo. Mas não era só ela que tinha que ser cúmplice. Criminosa. Também o representante do Estado francês, o que está lá em frente à Biblioteca, né, Nacional, que aquilo era muito rigoroso e era preciso declarar-se cada alteraçãozinha dava uma nova obra. Então chega-lhe alguém dizer assim, eu trago aqui uma edição corrigida, alterada e aumentada, que vem escrita na capa, do meu marido, que já faleceu há 3 anos. Ponha-se no lugar de Deus. Desculpe lá, minha senhora, o seu marido não está aqui para eu saber que foi ele. Não é possível, vai-me dizer que é uma coisa alterada. A senhora tem que me provar isso. Não é? Portanto, então, só por aqui se vê que não... E a Amélie Boudet se defendeu o seu marido, e foi uma figura proeminente na continuação da obra espírita de Kardec. Bom, adiante. Obras póstumas, é isto que nós temos, e agora olhando então para a estrutura. Como eu vos disse, hoje em dia, acho que nós temos aqui à nossa disposição, em boa verdade, tem 3 partes. Tem uma primeira onde está agrupada uma biografia e os discursos fúnebres. São 4 discursos fúnebres. Kardec morre 31 de março de 1869. Ele é enterrado não no cemitério para onde foi trasladado e onde hoje podemos encontrar o monumento funerário que lá está. À data de hoje, ele encontra-se num cemitério nas redondezas de Paris, um cemitério onde estão grandes personagens da história, da música, chamado Père Lachaise. Tem até uma paragem de metro, se algum dia forem a Paris, vão por lá, vale a pena lá ir. Mas ele não é enterrado aí. Ele é enterrado num cemitério mesmo dentro de Paris, cemitério de Montmartre, que tem lá uma igreja, está numa colinazinha, tem lá uma igreja, e é enterrado aí em 2 de abril de 1869. E os discursos que aqui estão naquela primeira parte são os vários discursos fúnebres produzidos nessa altura. Nós vamos ver uma parte de um deles, de um amigo dele, o Camille Flammarion, um astrónomo que também era médium, que trabalhava com ele na Sociedade Espírita de Paris. Depois vamos ver a parte de doutrina. Nessa primeira parte tem alguns aspectos doutrinários que nos ajudam muito a perceber com detalhe o pensamento de Kardec e clarificar alguns pontos que eventualmente tínhamos dúvidas
consultando a obra fundamental. E na segunda parte tem a missão de Kardec, tem algumas mensagens sobre a missão de Kardec, o que é que a espiritualidade superior queria dele, o que é que lhe disse, e nós vamos ouvir algumas mensagens e a gente põe-se no lugar de Kardec bolas, já ali um trabalhinho dos bons, mas a gente vai ver. E a tal constituição do Espiritismo, que é que ele via como fosse o futuro do Espiritismo. Vamos começar pela biografia dele. Há uma biografia dele, vamos vê-la em vídeo, mas é baseada exatamente na que vem nas obras postas, e depois vamos ver um bocadinho de um discurso. Eu vou escolher o de Camille Flammarion, mas estão lá outros discursos, houve 4 discursos, vamos escolher este. Vamos começar pela biografia e vamos ver um bocadinho da biografia que lá vem. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Senhores, deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra de certo modo o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. A imortalidade é a luz da vida, até a vista, meu caro Allan Kardec. A ele se deve, por exemplo, um capítulo da Gênese chamada Uranografia Geral, já falamos aqui desta obra, a última obra da codificação fundamental, é escrita através deste médium. Portanto,
esta era a ideia que tinha Kardec e os seus amigos sobre o Espiritismo. Isto não é nenhuma religião, isto é uma ciência, isto é uma filosofia e uma ciência. Portanto, e é a altura de se continuar a aprofundar a vertente, a natureza filosófica e científica do Espiritismo. Entramos agora na primeira parte, portanto, naquela fase introdutória em que consta um discurso, encontra a biografia dele, etc. E depois há ali uns avisos, pouco interesse tem, uns avisos para os assinantes da Revista Espírita, pouco interesse tem. Nesta primeira parte são aspectos doutrinários. Eu ressalto estes que aqui estão. As questões da razão e da fé raciocinada, as manifestações dos espíritos, a natureza do Cristo, as questões da arte, as alternativas para o homem, a visão espírita e outras visões, e depois tem alguns problemas e questões. Vamos começar ali pela profissão de fé raciocinada. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. É uma constante do pensamento de Kardec ao longo da elaboração da codificação espírita e continua aqui ressalvado. Nós, por exemplo, encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, um capítulo que tem por título A Fé Move Montanhas. Se forem ao parágrafo 7, vem lá dito isto, exatamente, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer idade da humanidade. Portanto, a convocatória do Espiritismo é pensar, justificar, estudar, não ir na primeira, é racionalizar a fé. Quando nós temos a nossa fé raciocinada, estamos seguros, podemos justificar porque é que Deus tem que existir, porque é que o Espírito tem que existir, porque é que a comunicabilidade dos Espíritos tem que existir, porque é que a reencarnação tem que existir, porque é que a pluralidade dos mundos tem que existir. É diferente do que está a dizer, não, porque me dizem no centro, porque ouvi falar, não, é diferente. Temos outra solidez, e é esta a convocatória do Espiritismo. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a terra viessem a testar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Portanto, é isto que nós vemos também do esforço de pesquisa de Allan Kardec, em pesquisar-se que nós somos imortais, que o espírito sobrevive à morte do corpo, continua, reencarna, comunica-se, etc. Mas ele não descobriu a roda. Já nas outras religiões, na Antiguidade, sempre o homem suspeitou que isto acontecia. Apenas ele foi estudar e tentar comprovar tudo isto. Num outro capítulo adiante, ele fala da natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. As opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se geralmente de um lado e de outro de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos,
que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do Mestre as instruções. É por este motivo, por exemplo, que Kardec sente necessidade, em 1864, escrever a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Reinterpretar coisas que as religiões foram interpretando dos Evangelhos de Cristo. Como ele referiu, Cristo não escreveu nada em vida. Nem os Evangelhos foram produzidos com Cristo vivo. Foram os apóstolos que, após a morte de Cristo, do que se lembravam, foram escrevendo. Uma língua morta, traduções e tal, passa a palavra e chegam coisas que Kardec olhou para aquilo e disse: há aqui coisas que não estão bem. E ele resolve voltar ao início, voltar à investigação, através de onde ele diz assim: se alguém quer fazer um estudo sério sobre isto, deve ir à fonte, deve ir aos próprios Evangelhos, que é a fonte primeira que a gente tem. Embora não tenha sido escrito por Cristo, nem com Cristo vivo, mas é a primeira, é a origem, e é aí que a gente deve procurar interpretações. Por exemplo, e a natureza de Cristo é tão fantasiada por vários ramos das religiões cristãs, que já são muitas. Começou por haver um cisma enorme, dividiu-se na ortodoxa e na católica romana, e depois a católica romana foi separando com Calvin e Lutero, deu uma série de ramos protestantes, e hoje há 2000 denominações só nas protestantes, e há a católica. Portanto, e muitas delas nascem desta interpretação da natureza de Cristo. Por exemplo, para quem conhece a religião católica, Cristo para a religião católica é considerado o Filho de Deus. E nós somos o quê? Somos enteados, é? Não, nós somos iguais a Cristo. Cristo é um irmão nosso. A lógica diz-nos isto. Estão a ver? Portanto, também há umas correntes que dizem que Cristo teria tido um corpo fluídico em vez de ter um corpo de carne. Completa idolatria, completa coisa sem senso. Então Cristo era um impostor. Então passou pela cruz e tal, assim, mas afinal tinha um corpo fluídico? Não, por amor de Deus. Não enganem a gente, não há lógica. Não. Portanto, e isto foi criando muitas discussões. Vale a pena ler esta parte, porque ele tem ali muitos dados interessantes que ele também depois reproduz noutras obras, como seja o Evangelho. Depois ele fala sobre as artes. A beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Belo, realmente belo, só é o que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar belo, e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe, e uma única perfeição: Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Isto, para nós, nos dias de hoje, serve-nos de aviso a algumas correntes, até dentro do espiritismo, que fazem música espírita, dança espírita, arte espírita, devagar. Tudo é relativo. E a coisa bela mesmo será Deus. O resto é relativo. Eu hoje, por exemplo, a Laia de uma anedota conta-vos uma história que mostra esta relatividade. Consta que um muçulmano radical, aquelas ramas mais radicais, vai um dia a Londres e apanha um táxi.
pede para apanhar um táxi. E o taxista estava a escutar rock and roll, uma musiquinha de rock and roll, tranquilo e tal, mas pronto. Ele entra no táxi e diz logo: pague já esse rádio, porque a minha região não considera essa música. Essa música é uma coisa infiel, é uma coisa absolutamente vergonhosa. Pague já isso. Bom, o taxista, o pobre, desliga o rádio, para o carro, sai, abre-lhe a porta e diz: faça a favor de sair. Então, mas porquê? Olhe, também na sua religião, por certo, não havia táxis. Aguarda aqui que já vem um camelo buscá-lo. Ok? Portanto, tudo é relativo, ok? Tudo é relativo. Bom, há depois esta que é muito bonita também, vale a pena. Doutrina espírita ou princípio inteligente e independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição de que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Este é um resumo da doutrina espírita a respeito da vida, da continuidade da vida, das questões da culpa e do perdão, acaba com os infernos e com os purgatórios, essas coisas. Somos nós quem criamos isso. Portanto, e entre as várias possíveis, ele elenca as várias possíveis na época, que era a materialista, a deísta. A deísta, claro que a espírita é deísta, baseia-se em Deus, só que também a religião católica também é deísta e diz que a gente ressuscita, né? Então já agora, eu já tenho um corpo assim meio velhote e agora vou ficar para toda a eternidade com este corpinho em vez de ter um corpinho. Não é uma ressurreição. Não vamos dormir até ao final dos tempos, até ao juízo final e depois o paraplégico fica com o corpo paraplégico para toda a eternidade e as mulheres ficam com o corpo de mulheres e os homens com o corpo dos homens. Não faz sentido. Portanto, é a reencarnação. Mas também é disto. Dogmática, panteísta, enfim, vale a pena ler para se perceber todas estas formas de encarar a vida que ele na altura se apercebeu. Há um capítulo muito interessante sobre problemas destes, a morte espiritual, a vida futura, expiações coletivas, porque é que acontecem estes tsunamis, matam montes de gente, etc. Se merecem, se não merecem, egoísmo e orgulho, aristocracias, desertores, e tem umas questões ali para o final. Este capítulo é muito giro, sobre respostas aos tratores do espiritismo. É imprescritível o direito de exame e de crítica, e o espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Mas para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que ele ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais a malignidade ha querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente e disso se aproveita como arma contra ele. Ainda hoje, nos nossos tempos,
há muita gente ainda que não entende o que é o espiritismo, confunde-o com bruxaria, julga que a gente aqui deve andar cadeiras aqui pelo ar e não sei o que mais. Portanto, enfim, é ignorância. A ignorância é o que vale. Portanto, e já no tempo dele assim era, e agora, infelizmente, 200 anos depois ainda temos muito disso. Mas é giro ler estas argumentações que ele produz na altura para os detratores do espiritismo. Isto encerra a primeira parte, e então na segunda parte da obra, das obras póstumas, na realidade tem 2 subcapítulos, a missão dele e a Constituição. Vamos olhar para a missão dele e vamos escutar e ler 4 mensagens que vão aparecer, uma em 56, ainda ele não tinha o Livro dos Espíritos publicado, tinha começado a ter uma série de sessões mediúnicas. Portanto, temos abril de 56, maio de 56, junho de 56 e depois ele escreve o Livro dos Espíritos aqui, e em abril de 60 uma outra. E vamos ter uma ideia de que é que realmente a espiritualidade superior o tinha encarregado. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. É-lhe dito por esta senhorita Jafé. Esta senhorita Jafé era uma médium que consta ter sido a encarnação anterior de Francisco Cândido Xavier. Foi uma das médiuns que ele utilizou para validar os conhecimentos e as respostas de outras médiuns das meninas Budã, por exemplo, para escrever o Livro dos Espíritos. E diz, portanto, deixar de haver uma religião e uma se fará necessária, e a missão dele era isto. Portanto, o Espiritismo, filosoficamente, é uma religião, nasce para unir, para religar. O problema é que, ao longo dos tempos, o termo religião é o mesmo, mas significa hoje outras coisas. Hoje significa ter rituais, significa ter uma hierarquia, significa ter sacerdotes, significa ter uma teologia. O Espiritismo não tem nada disto. Ok? Por isso ele diz, no final da vida dele, na Revista Espírita, em 1868, num artigo de novembro, um discurso que ele produz em novembro de 68, mas está publicado em dezembro de 68, ele diz que nós chamamos ao Espiritismo uma filosofia moral, exatamente porque o Espiritismo não tem as características que se foi dando ao termo religião. Portanto, é isto que lhe disseram os Espíritos Superiores logo em 56. Ainda em 56 também se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Hahnemann. Aqui identifica-se o espírito, Hahnemann, no outro não se identificou, mas vejam, imaginem-se no lugar de Kardec a receberem uma mensagem destas, que a grande responsabilidade ele estava a receber. Ainda em 56... Para tais missões, não basta a inteligência. Exigem-se, por fim, devotadamente, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Portanto, esta aqui é lançada pelo Espírito Verdade, que há uma discussão em curso, há muito tempo, sobre quem era, o que era o Espírito Verdade. A tese que colhe mais opiniões é que fosse uma pleiade de espíritos superiores que não quiseram identificar-se e apareciam sempre como Espírito de Verdade. Mas há quem diga que seja Cristo, será Sócrates, enfim, por aí adiante. Mas não interessa, o que interessa é o teor elevado da comunicação. E vejam, de novo, a pôr-lhe uma carga, atenção, vamos-te exigir de ti sacrifícios, etc. Imaginem-se no lugar de Kardec, imaginem-se no lugar de Kardec. Já depois do Livro dos Espíritos publicado em 1860... Deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. Portanto, já estamos a ver por este teor desta mensagem. Em 1860 já estava publicado o Livro dos Espíritos há 3 anos, 57.
já começamos a ver que ele já estava a enfrentar problemas e atribulações. E ele diz, bom, tu tens que andar para diante, e que, muito importante, é que é preciso, para ser-se feliz, é preciso que seja contribuído para a felicidade dos outros. É aquilo que o Espiritismo diz. Fora da caridade não há salvação, não é? Portanto, todos nós estamos empenhados nisto. Bom, isto era, mais ou menos, da ideia da missão que lhe foi atribuída pela espiritualidade superior. No segundo capítulo da segunda parte, último, em boa verdade, temos estes 3 subcapítulos. Temos o chamado Projeto 1868, a ideia que ele tinha em 1868, ele mal sabia que ia morrer no ano a seguir, mas ele mostra aqui a ideia que ele tinha para o Espiritismo, como ia reformular, uma constituição do Espiritismo, também uma visão do futuro e um credo espírita. Quanto ao Projeto 1868, ele diz: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a doutrina seria a falta de unidade. Ainda hoje sentimos isto, ok? O único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes, até aos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer divergente interpretação. Portanto, a nossa responsabilidade, quando estamos em conversa, quando estamos em palestra, temos que ser muito exatos, temos que poder provar aquilo que dizemos e, usando a linguagem que temos à nossa disposição, tentar não deixar dúvidas, porque senão há interpretações e interpretações. E ele diz, a única solução é isto, é ser muito exato nos mais pequenos detalhes. E ele dizia que, para o Espiritismo, era necessário que tenha uma casa, qualquer sociedade espírita deve ter uma casa. É a casa, aqui está, uma casa. Deve ter um sistema de ensino, os cursos, que se frequentam também aqui na casa, o curso básico, o curso de mediunidades, que possam haver. Portanto, deve existir publicidade do que se faz, hoje em dia com redes sociais ou através de um jornal, enfim, publicitar o que nós fazemos. E ele, na altura, falava nas viagens, e deve haver viagens. O que é que são as viagens do tempo dele? São os palestrantes de outras casas que vêm à nossa casa falar. Ele fazia viagens, ele fez várias. A mais conhecida é em 1862, que ele visita 20 cidades francesas, mas ele vai também à Bélgica, etc. E o que é que ele fazia nessas viagens? Ele fazia várias palestras no sentido de tentar uniformizar a interpretação daquela doutrina que estava a ser criada por ele mesmo. Portanto, e hoje como é que isso se faz? Ao nós aceitarmos outros conferenciantes que venham à nossa casa espírita, venham-nos trazer a sua verdade sobre o espiritismo e nós temos a possibilidade de contrastar e melhorarmos uns e outros. E nós, ao irmos a outra casa espírita, fazemos a mesma coisa. Eram as viagens do tempo dele, é isto que nós também hoje cumprimos, baseado no tal testamento doutrinário que ele diz. É daqui que nasce esta criação da casa espírita como nós a conhecemos. Ele depois fala numa constituição do espiritismo, é muito engraçada de se ler. O que mais me atrai nessa Constituição é o capítulo 2 dos cismas, que, enfim, nós todos os dias acabamos por ter isto, por discordar de opiniões, e ele avisa que a solidez da doutrina espírita deve basear-se em 3 coisas. Uma delas é evitar interpretações erróneas. Cá está. Ser muito preciso na linguagem, ter a noção que a nossa linguagem é curta para detalhar tudo o que se quer detalhar, mas quando a gente vai tentar detalhar alguma coisa, detalhá-lo com cuidado. Há muitos exemplos disso na codificação, em que às vezes traduções e interpretações saem um bocadinho ao lado, digamos assim. Depois diz uma segunda coisa, é que o Espiritismo não se pode afastar das ideias práticas. O Espiritismo não nasceu para andar aqui a vaguear na manteiga, nos esoterismos. Não, é para resolver problemas do dia a dia. Isso é muito concreto. Por exemplo, a história, aqui no Céu e Inferno, eu trago o Céu e Inferno, porque o Céu e Inferno tem um capítulo dedicado aos demónios. Os demónios são nossos irmãos. Ok? Portanto, deixemos de andar a vaguear na manteiga e atribuir responsabilidades aos demónios, quando os demónios são nossos irmãos apenas. São espíritos mais atrasados do que nós. Nós, se calhar, seremos demónios para outros espíritos mais adiantados que nós. Portanto, esta é. E, por último, ele diz assim, e uma terceira coisa é não imobilizar-se no presente. Portanto, ele tinha claramente a ideia de que aquela doutrina era uma doutrina filosófica e científica, porque nem a filosofia nem a ciência trabalham com a verdade absoluta, porque ela não existe. Para nós, aos nossos olhos, não pode existir, é impossível. Nós não temos a perfeição para entender. Só
Deus poderá entender isso. Nós vemos determinada realidade segundo a nossa verdade. É como ter aqui um copo com metade de água. Há uns que vão dizer está meio cheio, outros dizem que está meio vazio. E eu digo que tem 50% de água e 50% de ar. E os três estamos certos e temos três verdades. Estamos a falar da mesma coisa, não estamos? Estamos. Portanto, donos da verdade aqui não há. E nós, se assim é, e ao longo do tempo, quem é que não muda de opinião? Porque vem mais conhecimento, quem é que não muda de opinião? Kardec mudou várias vezes, por isso fez várias edições. O Livro dos Médiuns teve 11 edições. O Livro dos Espíritos não nasceu como nós o conhecemos, só tinha 501 pergunta, quando nasceu em 57, agora tem 1019. Estão a ver? Teve 16 edições. Portanto, quem é que não muda de opinião? É preciso raciocinar, é preciso... E há coisas que ele não deixou escrito. Por exemplo, procurar lá na codificação espírita se ele fala das relações homossexuais. Não fala. Mas não existia homossexualidade no tempo dele. Existia. Mas ele entendeu que não devia falar. Mas hoje não nos aparecem aqui para atendimento fraterno casos desses. Sim. E nós vamos dizer, porque Kardec não escreveu sobre isso, vá procurar ao outro lado, nós não podemos ajudar. Não pode ser. Temos a Lei Moral da Reprodução que nos dá pautas muito sérias. Diz que a Lei Moral da Reprodução serve duas coisas. Serve o amor e a caridade de outros irmãos poderem reencarnar. E considera lá, Kardec no tempo dele considerava, bem, existem dois tipos de relações. Há os celibatários e as relações de diferente sexo. E não falou do mesmo sexo. Mas se nós a cabecinha a pensar, então um casal homossexual está ao nível da Lei Moral da Reprodução, está ao nível do celibatário, não é? Jesus Cristo era celibatário. Claro que não cumpriu a segunda parte da Lei Moral. Não trouxe outros. Se todos fôssemos celibatários, não existíamos, certo? Se todos fôssemos celibatários ou homossexuais, acabava-se as reencarnações. Não pode ser. Mas, se servir o amor pelo menos. Portanto, tudo bem. Ok? E há de haver outras oportunidades. Portanto, nós temos que ir adaptando o Espiritismo às nossas necessidades do presente. Não se imobilizar no presente. Não pôr isto no frigorífico, porque no tempo de Kardec também não havia frigorífico. Ok? Isto mesmo se encontra, esta Constituição do Espiritismo, vocês podem encontrá-la também na Revista Espírita, em dezembro de 1868, e tem um dito muito interessante, é, se tenho razão, isto é Kardec quem diz, se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei eu por pensar como os outros. Ponto final, é esta a natureza do Espiritismo. Depois tem também o Credo Espírita, é muito engraçado, tem um preâmbulo, os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecida como verdades inconcussas, é interessante de ler, pelo menos como complemento ao que já se tenha aprendido na codificação fundamental. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos falar sobre isto, consultei todas estas obras. Cá estão as obras póstumas, tal como elas nasceram, as que temos hoje. Aqui várias obras da codificação, o livro de Bert Froppo, que é o legado de Allan Kardec. No meu livro aqui, Pensamento, Sistema e Espiritismo, também temos aí, eu também abordo estas coisas fundamentalmente aqui no capítulo 4, Espiritismo como sistema, e aqui falo da forma de pensar, da diferença entre verdade e realidade, que nós devemos todos ter esta noção clara, que ninguém se assuma como dono da verdade, porque vai-se dar mal se isso ocorrer. Também poderão encontrar este livro em forma digital, mas nós temos aqui em físico, mas pronto, podem descarregá-lo da internet aqui nesta livraria Boboc Portugal. Eu estou a gravar isto como habitualmente, daqui por um dia ou dois, já ponho aqui neste canal Espiritismo JG, podem ver esta palestra às vezes que quiserem. Também podem contatar por Facebook, podem me contatar aqui por e-mail, e enfim, temos que 5 minutos, é? Pronto, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram pôr sobre este assunto ou outro, nestes 5 minutos que ainda nos faltam. Obrigado pela vossa atenção. Vamos tranquilizar-nos, escutando esta manifestação de arte. É dos nossos dias, mas tem um efeito tranquilizador. E aproveitando esse efeito, vamos orar. Vamos começar por louvar o Criador pela sua obra, esta obra maravilhosa, que nenhum de nós a pode absorver por completo e compreender por completo.
mas que ela sempre nos vai surpreendendo de uma forma interessante. Quanto mais descobrimos que há para descobrir. É realmente digno de louvor alguém criar uma obra assim e com uma perfeição tão exata. Louvado seja o Senhor por essa obra. Mas, Senhor, também vos queremos agradecer, porque para compreendermos essa obra temos sempre que usar a razão, não há outra solução, e tem que ser a nossa razão. O progresso moral é individual. Somos nós próprios quem, ao longo dos tempos, acertando e errando, vamos evoluindo. Mas, nesse progresso moral, realmente, nós temos que vos agradecer a possibilidade de nós termos encontrado esta doutrina, de que vemos hoje, estudamos hoje esta obra, que, embora póstuma, continua a refletir as ideias do codificador e nos ajuda a compreendê-la melhor. Claro que não é a única ferramenta que nos conduz pelo progresso. Mal feito fora, até porque Cristo não era espírita e evoluiu muito mais do que nós. Mas é uma ferramenta útil, é uma ferramenta maravilhosa e que vos agradecemos que nos tenhas colocado à nossa disposição nesta encarnação. Por fim, Senhor, e porque o caminho do progresso é um caminho de escolhas, é um caminho de hesitações, é um caminho de cismas, é um caminho de mal interpretações. Senhor, nesses momentos de perturbação, porque todos já passamos e vamos continuar a passar, e são incontornáveis, a gente sabe que são incontornáveis, só assim se produz o progresso, vos pedimos que, ao menos, quando nós estejamos já a atingir o que nos parece ser o nosso limite e queiramos desistir e queiramos tomar atitudes que não são as atitudes eticamente corretas, pedimos, Senhor, enviai os nossos mentores, enviai os mentores espirituais desta casa, lembrando-nos que a vida é isto. A vida é um contínuo de prova, resultado, aprendizagem, mas sempre a caminho do progresso. E incutir-nos essa esperança, essa fé e essa perspectiva da vida que criaste para nós. Bem-ajas. Uma boa semana a todos, um bom Natal e um bom ano.